Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast A Liderança e o Espelho. Hoje nós estamos no nosso sexto episódio e vamos falar de um tema muito importante chamado Amor pelas Imperfeições. Como a nossa vulnerabilidade autêntica pode nos transformar num líder mais forte. Eu quero trazer uma frase aqui de abertura de alguém que eu admiro muito, que é a Clarice Lispector. Ela diz o seguinte: liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Essa provocação da Clarice nos leva a repensar, a refletir sobre a liderança e a perfeição. Porque o que verdadeiramente desejamos vai além dessas máscaras que a gente falou lá no episódio anterior, quando a gente está dentro de um ambiente corporativo. É claro que eu sei que não dá para ser 100% transparente o tempo todo, mas é quando a gente, com a nossa equipe ali, se torna um pouquinho mais humano, mostra um pouquinho mais dos nossos gostos, das nossas incertezas, da nossa falta de clareza de vez em quando, dos nossos erros, é que realmente as pessoas se conectam com a gente. O líder, como eu disse lá no outro episódio que eu falei das feridas emocionais, ele normalmente, e aí eu estou falando aqui, eu tenho experiência com treinamento de liderança, mentoria de líderes, e trabalho com líderes desde o cargo, daquele primeiro cargo de coordenador, até o cargo mais alto, né, mais executivo. Mas normalmente tem alguns perfis de liderança que acabam caindo nessas armadilhas que eu vou falar agora. Existe o líder impecável, aquele que quer sempre ser perfeito. E esse líder, ele cria um bloqueio criativo muito grande na equipe. Eu trabalhei num projeto recentemente, onde eu, minha equipe, a gente cometia alguns erros de vez em quando. E toda vez que a gente cometia algum erro, a gente levava uma bronca, né? Assim, muito pesadinha. E normalmente não era nada demais. Tinha algo a ver com a gente querer ser muito criativo. Isso foi minando a nossa criatividade de uma forma que chegou uma hora que a gente falou: "Ah, então deixa, né, pra lá". E não era mais um desleixo, sabe, era uma falta de vontade de fazer diferente. E na verdade eu sou uma pessoa que quanto mais corda você me dá, mais eu quero entregar alguma coisa de extra, de diferente, eu gosto de trabalhar. Mas isso realmente foi minando ali a minha capacidade. Cheguei até a me questionar se realmente eu era uma boa profissional ou não. Enfim, isso acontece com a gente aí ao longo do caminho, né, da jornada profissional. Então, não seja esse líder. Às vezes, vou dar um outro exemplo, tá? Você recebeu um material da sua equipe, você achou ótimo, maravilhoso, você só tem uns pequenos ajustes para fazer. E tudo bem, faz parte. Ajuste assim de que você faria um pouco melhor numa outra visão. Às vezes, você vai receber um material do seu time que você vai ter vontade de mudar tudo. E às vezes, quase sempre, você vai querer fazer pequenos ajustes. Qual que é a diferença de um para outro? Quando você realmente precisa mudar muita coisa, provavelmente é porque não está correto, não está num padrão que deveria ser apresentado para o board, ok, vai em frente. Quando você quer mudar, às vezes, faz parte, você é líder, você tem sua opinião, você quer um trabalho também um pouquinho com a sua cara. Quando você tem essa necessidade de mudar muita coisa, sempre, talvez, só para você pensar aí, você esteja nesse perfil do impecável, do controlador. E isso, mesmo que você gerencie um superintendente, que é uma pessoa super sênior, vai fazer com que ele duvide dele mesmo. Ou que ele perca a vontade de ser criativo com você. Isso que eu estou falando agora é um caso recente também, tá? De uma executiva que tem todo um know-how, toda uma criatividade e que perdeu a vontade de ser criativo de tanto que o gestor dela ficava corrigindo tudo que ela fazia. O Steve Jobs já dizia o seguinte: se você vai contratar pessoas inteligentes e você não vai ouvir as pessoas inteligentes, não contrata, porque normalmente elas são caras, são mais sêniores e está jogando dinheiro no ralo. Também tem aquele líder que é a busca por agradar. Se ele tem lá aquele probleminha lá atrás de que ele precisa agradar todo mundo para ser feliz, porque em algum momento ele teve alguma ferida emocional que criou essa máscara nele, essa busca, o que que vai acontecer? Ele vai ficar buscando tanto essa aprovação constante, que na hora que tiver que dar um feedback mais duro para desenvolver, ele não vai dar.
que na hora que tiver que desligar um colaborador que não entrega, que é tóxico, está afetando a equipe, ele também não vai desligar. Na hora que ele tiver que se posicionar numa reunião para defender um time, ele não vai se posicionar. E isso vai ser ruim não só para ele, como para toda a equipe. Uma vez eu estava numa reunião, e era uma reunião de talentos, e estava havendo muitas críticas para um determinado cargo. E eu estava sentada de frente para o executivo da área, olhando para ele e pensando: você não vai defender seu colaborador? E ele não falava nada, mudo na reunião. E teve um momento que eu, RH, muito da metida que eu sou de vez em quando, eu me posicionei e falei: olha, gente, então, eu entendo tudo que vocês estão falando, mas esse cargo é quase uma cadeira ejetável. A função desse cargo é ser impopular. Então, não tem como essa pessoa fazer bem o trabalho dela e ainda agradar a todo mundo. Então, eu acho um pouco injusto o que vocês estão falando. E na hora que eu disse isso, alguns outros diretores se posicionaram a meu favor, falando: realmente faz sentido. Essa pessoa poderia ser qualquer outra e estaria sendo julgada da mesma forma aqui. Graças a Deus, deu certo. Agora, imagina se eu não tivesse falado nada como RH, porque o líder dessa pessoa não se posicionou. E eu vi isso mais de uma vez. Ou seja, muitas vezes isso vai bloquear o crescimento da equipe. Também tem um problema aqui da fragilidade mascarada. Então, é quando o líder esconde todas as imperfeições dele ali, não revela de jeito nenhum a fragilidade, né? Tem esse medo de ser aceito como ele é. O que que ele causa na equipe? A equipe é um espelho da liderança. Então, você vai ter abaixo dele um monte de pessoas com o mesmo problema, com essa coisa da perfeição o tempo todo. Isso joga um peso absurdo nos ombros das pessoas, uma falta de vontade de trabalhar, um medo de errar, um medo de dar uma opinião e ser rechaçado. Então, também não é legal. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nessas armadilhas que a perfeição nos traz. Parece muito lindo, mas não é lindo. O que que a vulnerabilidade traz de poderoso? Primeiro de tudo, vamos esclarecer que vulnerabilidade não é ser fraco. Tá? A vulnerabilidade é você ser humano. É entender que às vezes você vai errar, que às vezes não vai dar certo, que você vai fracassar e você levanta, limpa o joelho ralado e segue. Ser fraco é aquele que desiste. Fui aprender violão. Na primeira vez que eu fui tocar violão, deu tudo errado, as pessoas não gostaram, eu nunca mais vou tocar violão. Fraco. Eu fui para um emprego, eu sempre trabalhei 10 anos, estava dando tudo certo, mas aí eu mudei de emprego e aí em poucos meses eu fui demitido. Então agora eu desisti e eu vou ser dona de casa porque eu não sei trabalhar. Fraca. Isso é ser fraco. Ser vulnerável é dizer para o outro assim: então, eu já estive nessa situação, eu também tentei trocar um instrumento, não deu certo. Eu fiquei muito chateado, cheguei a vender o meu instrumento. Mas depois eu percebi que era falta de treino e era falta de um professor bom. Aí eu comprei outro instrumento, tive que treinar mais que todo mundo, né? E aí deu certo. Vou dar um exemplo aqui real para vocês, tá? Eu fiz um MBA de gestão de negócios. E eu sou de humanas, né, gente? Eu tenho dificuldade, sim, com matemática. E eu tinha uma aula chamada Matemática Financeira. Enquanto a turma estava lá no 10º exercício, eu estava tentando entender o primeiro ainda. Na época, eu juro para você, eu tinha dor de cabeça quando eu saía da aula, de tanto que eu tentava entender as coisas. E eu cheguei em casa e pedi para o meu marido me ensinar raio daquela matéria, que o professor partia do princípio que eu sabia o básico, e eu não sabia o básico. E ele me deu um caderno de presente, onde ele passava 50 milhões de exercícios, né? Cabeçudo, engenheiro, formado no ITA, me azucrinava a vida. E enquanto as pessoas estudavam aquela matéria às segundas e terças, eu estudava a semana inteira, o sábado e domingo. Tinha vários engenheiros na minha turma. E quando eu fiz a prova, eu tirei 95. Eu tirei uma nota mais alta que um amigo meu que era engenheiro. E ele olhou para mim e falou: como é que você fez isso, gente? Pelo amor de Deus. Ele deve ter estudado 1 hora para a prova. E ele tirou, tipo, 90. E eu estudei um mês inteiro, gastei todos os cadernos possíveis, fiz 300 exercícios para tirar aquele 95. E eu contei isso para ele, obviamente, ele riu horrores da minha cara. Então, nesse momento, eu estava sendo vulnerável. Eu não cheguei e falei: tirei 95 porque era mole. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu não fui fraca, eu não desisti do MBA ou da matéria porque eu não era boa em matemática. Então, isso é, sim, a gente ter vulnerabilidade. Eu quero trazer aqui um case da Michelle Obama.
A Michelle Obama, ela escreveu um livro, não sei quem conhece, eu tenho esse livro, não li todo ainda, mas eu gosto bastante. É um livro chamado Minha História. Nesse livro, ela, uma posição ali de ex-primeira-dama, né, que podia ter vergonha de falar certas coisas, ela se expõe bastante. Ela fala que ela tinha aquela síndrome da impostora, então ela tinha, sempre que tinha um projeto novo, alguma coisa para fazer de diferente, ela tinha medo de se expor, porque ela achava que ela nunca era boa, porque ela não era de uma família de classe média alta, de elite, não tinha frequentado excelentes escolas, ela era negra, então tinha uma série de coisas que criavam esse bloqueio, né? Ela conta também todos os desafios familiares que ela enfrentou ali para conciliar a carreira, a maternidade, essa vida pública, né? Dando muito exemplo para nós mulheres que somos líderes e que temos dificuldades também no dia a dia. E depois ela fala muito sobre essa jornada dela, esse crescimento profissional que ela foi tendo ao longo dos anos. A Michelle, ela chegou a dar algumas palestras, entrevistas, e ela com certeza inspirou várias de nós mulheres a não desistirmos do nosso caminho. Tem uma autora que eu gosto muito também, que é a Amy Edmondson. Ela escreveu um livro que fala, que se chama As Organizações Sem Medo, e ela fala sobre segurança psicológica nas organizações. O quanto nós, líderes, somos responsáveis por criar esse ambiente. Mas eu queria deixar aqui claro que criar um ambiente de segurança psicológica não é um papel só do líder. Porque se eu, Raquel, tentar fazer toda a minha parte, mas tiver alguém da equipe debochando dos outros, não escutando o outro, não trabalhando bem em equipe, a segurança psicológica vai ficar abalada do mesmo jeito. Porque vai ter gente que não vai falar na reunião com medo do coleguinha zoar a cara dele. Então, esse ambiente de segurança, um ambiente bom de trabalho, é papel de todo mundo. Mas, voltando a Amy, ela nas pesquisas delas, ela diz o seguinte, né, que a vulnerabilidade do líder cria esse ambiente. Então ela fala assim, o que que a gente pode fazer para criar esse ambiente? Fazer perguntas sem medo de parecer ignorante, admitir os nossos erros. Em algum episódio eu contei de quando eu fiz a lista de todos os erros, né, desde quando eu comecei a empresa. Propor ideias ousadas, sem medo de julgamento. Então, se você líder faz isso, e propõe a sua equipe para fazer isso, provavelmente eles vão ter essa criatividade aí. E buscar ajuda sempre que necessário, porque não é porque você é líder que você tem que saber tudo. Tem muita coisa que eu pergunto aqui para minha equipe, por exemplo. Então, tudo isso é importante para você criar esse ambiente de segurança psicológica no seu time. E claro, toda vez que você pedir uma ideia, se você não implementar, a leitura que fica para a pessoa é, tá bom, fez só para inglês ver, né? Para acreditar. Agora, tente então implementar as ideias da sua equipe também. Bom, o líder também deveria focar em transformar as suas imperfeições em forma ali de uma força. Como que faz isso então? Quando ele reconhece que ele é imperfeito em algo, que ele toma essa autoconfiança, desculpa, ele acaba se conectando ali com outras pessoas. Ao invés de as pessoas julgarem ele, provavelmente, algumas vão, né? Sempre tem os haters da internet. Mas outras vão falar, nossa, que legal, igual o caso da Michelle Obama, que legal, ele falou sobre isso, né? Sobre essa dificuldade dele aí, né? No início da carreira. Então, acho que eu consigo também, né? Se eu tentar mais um pouquinho. Pratique essa vulnerabilidade gradativamente. Não, né? Vamos consertar isso, gradativamente. Não vai querer amanhã aparecer chorando, falando de todos os erros, que é uma coisa meio fake, sabe? Na hora que você sentir que faz parte compartilhar, você compartilha. E modele esse seu comportamento desejado. Ou seja, como é que você vê isso em outras pessoas? Esse modelagem não é uma modelagem da área atuarial, é uma modelagem da programação neurolinguística. Quem que é vulnerável que você admira e que você acha que, bom, nesse nível aí eu posso ser vulnerável também? Eu quero deixar um exercício prático, de reflexão aqui para vocês, tá? De autoconhecimento, né, gente? Bem profundo. Primeiro, escreva no seu diário, todo dia de manhã, ou no seu caderno, sei lá onde você escolher, alguma imperfeição que você já tentou esconder. Seja honesto, não vai mentir para você mesmo. Depois reflita como você pode transformar essa imperfeição em uma potência com o seu time, com humanidade, sem tirar essa sua autoridade aí de liderança.
Reserve aí de 10 a 15 minutos por dia para você fazer esse exercício. E depois tente implementar. Me conta aqui como que foi, tá? Bom, antes de eu ir para o próximo bloco, eu queria só dizer o seguinte, que eu não só tenho essa dificuldade na minha vida profissional, às vezes, como eu tenho na vida pessoal. É muito difícil eu ligar para minha mãe ou para o meu irmão e falar que eu estou com um problema. Normalmente eu conto quando o problema já foi. E se eu contar para alguns amigos também, é muito difícil eu pedir ajuda. Normalmente eles pedem ajuda para mim. Quando eu peço ajuda, é porque o bicho está pegando legal mesmo. E eu tenho tentado mudar isso em mim, porque isso vai gerando muito peso, né, nos nossos ombros, essa coisa de tentar resolver tudo sozinho. Então, eu tenho tentado pedir um pouco mais de ajuda. E é difícil, sabe por quê? Quando você nunca pede ajuda, às vezes, quando você pede, o outro fala assim para você: ah, mas por que você não resolve? Porque você sempre resolveu. Então, algumas vezes você tem que falar, porque eu não consigo, eu realmente preciso dessa ajuda nesse momento. Tem pouquíssimas pessoas para quem eu peço ajuda hoje. Uma delas é a minha amiga Carol. A Carol é como se fosse uma irmã para mim, né? A gente é amiga, sei lá, há mais de 30 anos. E eu sei que com ela eu posso ser quem eu sou. Eu posso errar, posso falar besteira, eu posso pagar mico, eu posso falar que não sei, eu posso pedir ajuda, eu posso chorar, eu posso fazer coisas idiotas que ela vai me aceitar. Então, tenha pelo menos um porto seguro para você pedir ajuda quando você precisar. A liderança, ela precisa seguir um ciclo de integralidade. O que que é integralidade? Você tem sim que focar em metas, em resultados, mas também, de vez em quando, trabalhar a autocompaixão. Ou seja, se você é compassivo com os outros, por que que você não é com você? Hoje eu atendi uma mentorada que falou isso para mim. Ah, eu atendo todo mundo, mas eu não me atendo. E lembra do livro Essencialismo? Às vezes é preciso a gente falar não para o mundo para falar sim para a gente. Também faz sentido essa liderança buscar sempre o crescimento contínuo. E esse crescimento contínuo, como é que você desenvolve algo, gente? Quando você diz que você é imperfeito e precisa desenvolver. Se eu chegar aqui e falar, nossa, como eu sou uma líder maravilhosa, para que que eu vou escutar podcast, fazer lá o programa Impulso, se eu sou perfeito? Então, reconhecer os erros faz parte de uma jornada de melhoria. E o bom líder é aquele que pratica o lifelong learning, que é quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar. Praticar sempre essa autenticidade. Então, ser visto na totalidade. Quando você mostra a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, as pessoas veem que você é de verdade. Que você não é uma figura do Disney Brand ou da Linkelândia, que parece cada vez mais perfeito dentro desse mundo de rede social. Essa conexão acaba sendo genuína. Quanto mais humano você é, mais as pessoas gostam de você. Lembra que eu falei que eu tenho dificuldade de pedir ajuda? Quando eu comecei a mostrar algumas dores, pedir ajuda para algumas pessoas, eu achava que eu ia afastar as pessoas. Por incrível que pareça, eu notei que algumas pessoas ficaram mais próximas de mim e começaram a falar das dores delas também. Ou seja, antes elas estavam segurando isso com medo de eu julgar. Porque se eu era perfeitinha, eu ia julgar você, obviamente. Então, isso gera uma conexão melhor com o seu time, com seus amigos, com a sua família. Só quando aceitamos nossas imperfeições é que nos tornamos inteiros. Essa é uma frase de Rainin Sunim, já mencionei ele aqui antes, eu adoro os livros dele. E eu queria deixar essa reflexão, que essa verdadeira liderança, ela não reside na perfeição, mas na coragem de ser profundamente humano. Quando abraçamos essas nossas imperfeições com amor, com aceitação, ai, tá tudo bem, errei hoje, mas é assim mesmo, né? É que a gente realmente tem essa vulnerabilidade que se transforma numa força poderosa. E essa é a essência de uma liderança transformadora, que vai liderar não para mostrar que o outro tem que ser perfeito, e não para ser perfeito, mas vai liderar apesar da nossa humanidade, mas exatamente por causa dessa humanidade. Então, eu espero que você, líder, se permita, se acolha, se abrace, entenda que tem dia que vai ser ruim, que as pessoas não vão gostar de você, que o seu chefe vai reclamar do seu trabalho e que tá tudo bem. Amanhã você trabalha na melhoria disso. Você chegou até aqui. Você não se tornou líder porque você era imperfeito. E eu queria deixar mais uma reflexão que eu falo sempre para os meus mentorados que têm essa mania de perfeição. As pessoas da sua vida, elas não te escolheram porque você é perfeito. A sua esposa não escolheu você porque você é perfeito. A sua melhor amiga não escolheu você porque você é perfeito.
essas pessoas escolheram você porque as suas qualidades são tão boas que minimizam as suas imperfeições. Então eu digo que eu escolho os meus amigos pelas qualidades que eles têm, mas também pelos defeitos que eles têm e que eu posso suportar, porque eu sei que todos eles são humanos e cada um tem um defeitinho, mas eu também não sou o alecrim do Campo Dourado, eu também tenho os meus. Então tá tudo bem. Eu quero que você guarde isso para você hoje. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo nesse podcast A Liderança e o Espelho. Se você gostou, já deixa aqui o seu comentário, coloca ali o sininho para tocar e alarmar o próximo episódio para você, compartilha no WhatsApp, no seu Instagram, com seus amigos e volte amanhã porque a gente vai estar por aqui de novo. Um bom dia aí para você e um bom restinho de semana, tá bom?